Tem essa impressão de que as conversas sobre política, sobre grandes ideias, estão se desintegrando, não é? Parece que as palavras perderam aquele poder de persuadir e se transformaram em outra coisa. Hoje a gente vai investigar o porquê disso. A mudança fundamental está bem aqui, olha só. Antes, a política era vista como um campo de rivais, onde o objetivo era debater para encontrar um meio termo. Agora, como observa o analista David Gergen, a coisa mudou. Virou um campo de batalha de inimigos, onde o único objetivo é a aniquilação do outro lado. E essa transformação de rivais para inimigos nos leva direto ao nosso primeiro ponto central: o jeito como a própria linguagem foi transformada em uma arma de guerra. Pois é, não se trata mais de apelar para valores em comum ou de construir um argumento sólido. O objetivo é outro, é desacreditar, é aniquilar o adversário. E quando a linguagem é usada assim, o propósito do debate muda completamente. Não se busca mais a verdade, mas a vitória, a qualquer custo. E isso, claro, corrói a base de qualquer conversa. Mas alguns argumentam que o problema é ainda mais profundo do que uma simples retórica agressiva. A jornalista Lisa Debode, por exemplo, traz uma ideia que redefine a própria natureza de certas palavras, sugerindo algo muito mais fundamental. A ideia aqui é que certas formas de discurso não são só ofensivas ou desagradáveis. Elas não estão apenas descrevendo um dano. Elas são o próprio dano em si. Essa citação da Toni Morrison, que foi destacada pela Debode, resume a ideia perfeitamente. A lógica é a seguinte: quando a linguagem se torna violência, ela não apenas reflete o preconceito, ela o impõe. Ela não só mostra a ignorância, ela cria, fechando ativamente as portas para qualquer possibilidade de entendimento. Bom, se a linguagem vira uma arma, o que acontece com os fatos? Isso nos leva ao segundo pilar que está desmoronando. Um ponto que o David Gergen também enfatiza muito: a erosão de uma realidade compartilhada. Essa famosa citação de Daniel Patrick Moynihan costumava ser a regra de ouro do debate público. A ideia de que, para a gente poder discordar de forma produtiva, a gente precisa primeiro concordar com um conjunto básico de fatos. Mas hoje, esse princípio parece ter sido abandonado. E a consequência disso é direta e francamente paralisante. Se não há acordo sobre o que é real, como é que se discute o que fazer? Fica impossível, né? Como Gergen aponta, fatos falsos são usados para sabotar a discussão, tornando qualquer tipo de solução uma miragem. Para ver como isso funciona no mundo real, vamos dar uma olhada no exemplo das mudanças climáticas. Aqui está o que deveria ser um fato, um ponto de partida. Segundo o Gergen, 98% da comunidade científica concorda sobre a causa do problema. Essa deveria ser a nossa base factual comum. E aqui a gente vê a desconexão na prática. Apesar desse consenso científico quase unânime, a opinião pública está completamente fraturada, seguindo linhas partidárias. Isso mostra que, para muita gente, a afiliação política se tornou mais importante que a evidência científica. Então, o ponto crucial é este: o debate não é sobre qual é a melhor solução, se é um imposto de carbono ou energia verde. O debate, para muitos, é se o problema sequer existe. E quando se discorda da própria realidade, chegar a um acordo bipartidário se torna quase impossível. E pensar que nem sempre foi assim. Nos anos 70, sob um presidente republicano, Richard Nixon, os dois partidos se uniram para criar a Agência de Proteção Ambiental, a EPA. Havia um consenso sobre a ameaça, mesmo que discordassem sobre os detalhes de como resolver. E esse consenso se estendia a outros líderes conservadores. Gergen menciona que Ronald Reagan e Margaret Thatcher, ícones da direita, também levaram as questões ambientais a sério. A preocupação com o planeta não era definida por partido político. Então, o que acontece quando a gente combina uma linguagem usada como arma com a ausência de uma realidade compartilhada? Isso nos leva ao desafio final. Essa é talvez a conclusão mais preocupante de todas. Se as pessoas estão entrincheiradas em suas próprias realidades, vendo o outro lado como um inimigo a ser combatido, a comunicação simplesmente falha. Não importa quão eloquente ou bem argumentado seja um discurso, ele só bate num muro de divisão. Isso ilustra perfeitamente a crise em que estamos. O desafio não é mais ter a habilidade de fazer um discurso convincente. O problema fundamental é a capacidade de criar um espaço onde o diálogo respeitoso e a escuta mútua possam sequer acontecer. E isso nos deixa com a pergunta central. E para ela, não há uma resposta fácil. Em um mundo tão dividido, onde palavras são armas e fatos são contestados, como é que a gente pode redescobrir a capacidade de realmente ouvir uns aos outros?